O futebol mundial voltou a se olhar no espelho mais uma vez, não para descobrir algo novo, mas para entender exatamente em que momento se encontra hoje. Os Globe Soccer Awards não foram apenas uma cerimônia de premiação, foram um retrato claro do futebol moderno. Um esporte onde convivem gerações, estilos e trajetórias de carreira muito diferentes. No mesmo palco, vimos o futuro, o presente imediato e figuras que se recusam a se tornar parte do passado. E no centro de tudo isso, mais uma vez, apareceu Cristiano Ronaldo. Não como uma lenda aposentada, não como uma homenagem simbólica, mas como um protagonista que ainda está competindo e que continua sendo reconhecido nas maiores galas do futebol mundial. Hoje vamos rever tudo o que essa cerimônia deixou. Vamos analisar o prêmio que Cristiano Ronaldo recebeu e o verdadeiro significado desse reconhecimento. Mas também vamos parar para observar dois nomes que representam o outro lado do futebol atual: Lamine Yamal e Ousmane Dembélé, porque essa gala não falou apenas do passado ou do presente. Ela falou do choque de gerações que define o futebol moderno. Cristiano Ronaldo foi um dos principais protagonistas da noite. Na noite passada, o futebol mundial voltou a oferecer uma imagem que diz muito mais do que parece à primeira vista. Os Globe Soccer Awards não foram apenas um gala de premiações nem uma sucessão de grandes nomes subindo ao palco. Foram, na realidade, uma fotografia bastante precisa do momento que o futebol vive hoje. Em um único lugar, reuniram-se idades diferentes, trajetórias diferentes e formas distintas de entender a carreira de um jogador de futebol. O futuro, o presente imediato e uma forma de relevância que se recusa a desaparecer dividiram os holofotes durante toda a noite. E no centro dessa cena, mais uma vez, estava Cristiano Ronaldo. Não como um convidado de honra, não como uma figura celebrada pelo que foi no passado, mas como um jogador que continua recebendo prêmios pelo que ainda é. Cristiano foi reconhecido nesta edição dos Globe Soccer Awards com o prêmio de Best Middle East Player of the Year, uma distinção que não é concedida por cortesia nem por razões históricas, mas por impacto real, influência e desempenho dentro do contexto em que o jogador compete. Mas a noite não foi apenas dele. Também houve espaço para o futebol que está chegando, representado por Lamine Yamal, que recebeu o prêmio de Best Emerging Player of the Year, e para o futebol que busca consolidação por meio da maturidade, com Ousmane Dembélé premiado como Best Player Ligue 1, 3 prêmios diferentes, 3 caminhos completamente distintos, um único palco. O prêmio que Cristiano Ronaldo recebeu nos Globe Soccer Awards não é nem menor nem decorativo. O título de Best Middle East Player of the Year tem como objetivo valorizar diretamente o impacto do jogador dentro do futebol do Oriente Médio, tanto do ponto de vista esportivo quanto institucional e midiático. E aqui está o primeiro ponto-chave. Esse prêmio não é dado pelo passado, é dado pelo presente. Cristiano não foi reconhecido pelo que fez na Europa há 10 anos, nem pelo que representou historicamente para o futebol mundial. Ele foi premiado pelo que está fazendo agora, em uma fase de sua carreira que muitos consideravam encerrada cedo demais. Aos quase 40 anos, Cristiano continua competindo, continua marcando gols e continua sendo o eixo em torno do qual sua equipe gira. Ele ainda é um líder, ainda é uma referência e continua gerando uma influência que vai muito além dos números. Esse prêmio confirma algo que incomoda muita gente. A relevância de Cristiano não depende de uma liga específica, nem de um torneio, nem sequer de um continente. Ela depende de uma mentalidade competitiva que permanece intacta há mais de 2 décadas. Em um futebol que descarta jogadores cada vez mais rápido, Cristiano ainda está lá. Há vários anos, o debate em torno de Cristiano Ronaldo parece se repetir constantemente. Discute-se sua idade, seu contexto, seu nível atual, seu lugar dentro do futebol moderno.
A cada temporada, surge a mesma pergunta: até quando? E ainda assim, ano após ano, Cristiano encontra uma forma de continuar desafiando essa lógica. Ele segue treinando como um jogador jovem, continua se exigindo como se estivesse no auge e continua competindo como alguém que não aceita a aposentadoria como uma conclusão natural. O prêmio recebido nos Globe Soccer Awards não fecha um capítulo, ele o reforça. Não se trata de uma despedida disfarçada nem de uma homenagem tardia. É a confirmação de que, mesmo em um futebol cada vez mais físico e acelerado, existem casos excepcionais que quebram a regra. Cristiano é um deles. Além de Cristiano, a gala deixou algo muito interessante. Mostrou como o futebol moderno convive com diferentes tempos ao mesmo tempo. Já não existe uma única narrativa dominante. Hoje, o futebol se move em camadas, e os Globe Soccer Awards foram um reflexo perfeito disso. Na mesma noite, vimos um jogador que desafia a idade e a lógica da aposentadoria, um jovem talento que surge antes do esperado e um jogador que alcança reconhecimento após anos de busca. É aí que Lamine Yamal e Ousmane Dembélé entram com força na cena. O prêmio que Lamine Yamal recebeu foi o de Best Emerging Player of the Year, e não foi nem casual nem exagerado. Estamos falando de um jogador que, em uma idade em que muitos ainda atuam nas categorias de base, já se tornou uma peça real da elite do futebol mundial. Não como uma promessa simbólica, mas como um jogador que participa, decide e assume responsabilidades. Esse prêmio não reconhece o que ele pode ser daqui a 5 anos. Reconhece o que ele já é hoje. Lamine Yamal representa uma nova lógica do futebol moderno. O talento já não espera longos processos de desenvolvimento. Já não entra aos poucos. Já não pede permissão. Desde muito cedo, mostrou personalidade, inteligência futebolística e uma capacidade natural de competir no mais alto nível que está longe de ser comum. Seu prêmio nessa gala é um sinal claro de para onde o futebol está indo. Impacto imediato, maturidade precoce e exposição total em idades cada vez mais baixas. Mas isso também abre um debate importante. O reconhecimento de Lamine Yamal não é apenas um elogio, é também uma enorme responsabilidade. O futebol moderno acelera os processos, mas também acelera as exigências. Um jogador tão jovem, com tanta atenção midiática, fica exposto desde o primeiro dia a uma pressão constante. Por isso, esse tipo de prêmio não celebra apenas o talento, celebra a capacidade de sustentar esse talento, sob uma observação permanente. Lamine não foi premiado por uma jogada isolada nem por uma tendência passageira. Ele foi premiado porque já é influente, porque já pesa em partidas importantes e porque já faz parte da grande conversa do futebol mundial. Isso o coloca como um símbolo do futuro, mas também como um protagonista do presente. O caso de Ousmane Dembélé é completamente diferente e, justamente por isso, extremamente interessante. Dembélé foi reconhecido nos Globe Soccer Awards com o prêmio de Best Player Ligue 1, uma distinção que foca diretamente em seu desempenho dentro do futebol francês. Esse prêmio chega após anos de altos e baixos, lesões, críticas e expectativas que muitas vezes pareciam impossíveis de cumprir. Durante grande parte de sua carreira, Dembélé foi visto como um talento deslumbrante, mas irregular, um jogador capaz do extraordinário, porém sem continuidade. Ser reconhecido como o melhor jogador da Ligue 1 marca um ponto de virada. Não celebra a promessa, celebra a consolidação. O prêmio de Dembélé fala de evolução, de adaptação, de maturidade. Fala de um jogador que passou por momentos difíceis, que conviveu com lesões e dúvidas constantes, e que hoje começa a encontrar estabilidade, impacto e regularidade. Nem todos os jogadores explodem aos 18 anos, nem todos seguem um caminho linear. O caso de Dembélé lembra que o desenvolvimento tardio também existe, que o crescimento nem sempre é imediato e que o reconhecimento pode chegar depois de anos de busca. Seu prêmio como Best Player Ligue 1 é uma reivindicação pessoal,
e profissional. O mais interessante desta edição dos Globe Soccer Awards não é um prêmio específico, mas o contraste entre os vencedores. Cristiano Ronaldo representa a longevidade extrema. Lamine Yamal representa a ascensão precoce. Ousmane Dembélé representa a consolidação tardia. 3 caminhos diferentes, 3 linhas do tempo distintas, 3 formas de construir uma carreira. E esse contraste explica muito sobre o futebol moderno. Não existe uma fórmula única, não existe um único caminho válido. O futebol já não responde a um molde único. E essa gala deixou isso evidente. Nesse contexto, o prêmio de Cristiano Ronaldo ganha ainda mais peso. Porque enquanto o futebol celebra novas figuras e reconhece processos diferentes, ele continua ali, competindo, se exigindo ao máximo, sem pedir espaço nem reivindicar protagonismo. O prêmio de Best Middle East Player of the Year não marca um fim, marca uma continuidade que muitos não esperavam. E isso, em um esporte tão exigente, física e mentalmente como o futebol profissional, é o que o torna verdadeiramente excepcional. Os Globe Soccer Awards deixaram uma imagem clara. O futebol não avança em linha reta, ele avança em camadas. E na noite passada, vimos todas essas camadas juntas. O futuro com Lamine Yamal, a maturidade com Ousmane Dembélé e a relevância sustentada de Cristiano Ronaldo. Agora, a pergunta é para você. Você acha justo o prêmio de Cristiano? Lamine Yamal realmente representa o futuro do futebol? E Dembélé está vivendo seu melhor momento? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.